O que vocês estão prestes a ouvir foi a pior noite da minha vida. Eu saí para uma casa noturna no centro com meu namorado e seus amigos no sábado à noite. Eu e meu namorado não estávamos nos entendendo há algum tempo e, em certo momento na casa noturna, tivemos uma discussão. Eu não queria mais estar lá, então saí e chamei o Uber para me pegar. Estava chovendo muito naquela noite, então fiquei esperando debaixo de uma marquise de um prédio próximo à casa noturna. Um carro branco parou na minha frente e eu me aproximei. A mulher que dirigia baixou o vidro da janela e disse Uber. Eu respondi que sim, fornecendo meu nome, e entrei no banco de trás. Eu perguntei como ela estava, e tenho quase certeza de que ela não havia me respondido. Quando não ouvi a resposta para minha pergunta, olhei rapidamente para o meu celular por um segundo. A mulher tinha as duas mãos firmemente no volante, dirigindo em uma posição rígida e ereta. Ela também tinha cabelos muito cacheados e uma pele um pouco mais escura. Ela estava dirigindo pela rua que eu costumava pegar para ir para casa, só que no sentido oposto. Eu não queria falar nada e corrigi-la, pois talvez ela estivesse seguindo uma rota diferente. No entanto, quanto mais nos afastávamos da minha casa, mais preocupada e frustrada eu ficava. Finalmente, decidi falar e disse a ela que estava indo na direção errada. Foi aí que ela respondeu com um sotaque completamente horrível, dizendo algo sobre como estava indo para a rodovia. Mas eu sabia, com certeza, que a rodovia não era o caminho mais rápido. Foi nesse momento que meu celular vibrou. Eu olhei para ver as notificações do Uber e, para minha surpresa, na tela dizia reencontro com o motorista do Uber agora. Abri o aplicativo e vi que meu Uber tinha acabado de chegar ao ponto onde eu estava originalmente, e o carro em que eu deveria entrar era um Nissan preto. Nesse ponto, comecei a dizer em voz alta para a motorista que ela não era o meu Uber, pedindo a ela para parar e me deixar sair. Quando ela não parecia me reconhecer, comecei a gritar e empurrar o banco dela, mesmo com o carro em movimento. Até tentei abrir a porta, mas o dispositivo de segurança estava ativado. Depois de mais um pouco de gritos, ela finalmente me olhou pelo espelho retrovisor, encostou o carro e destravou a porta. Eu saí do carro e fui embora a pé. Meu motorista da Uber atual me ligou e eu atendi, pedindo desculpas e pedindo a ele que viesse para minha localização atual. Ele disse que estaria chegando em breve, e 5 minutos depois o carro parou. Quando entrei no carro, expliquei tudo para ele. Ele parou o carro, olhou para mim e disse que eu havia acabado de escapar de uma armadilha de tráfico sexual. Pois havia relatos de múltiplas falsas circulando, tentando enganar vítimas desprevenidas e levá-las para locais desconhecidos. Isso aparentemente fazia parte de uma rede de tráfico sexual. Os motoristas geralmente eram mulheres para parecerem menos intimidantes para as vítimas do sexo feminino. Eu só quero enfatizar para todos que se certifiquem de que o carro em que estão entrando é realmente da Uber. Certa noite, completamente bêbado após sair de um bar, comecei a enviar mensagens para pessoas no Tinder. Uma garota chamada Alice me mandou uma mensagem, e eu respondi quase imediatamente. Ela perguntou o que eu estava fazendo naquela noite, e eu disse que estava apenas saindo de um bar e procurando alguém para sair. Ela respondeu sugerindo que eu fosse até lá para fumar, e eu concordei, pedindo seu endereço. Ela prontamente me enviou o endereço, parecendo a combinação mais rápida e fácil que um cara poderia esperar em uma noite de sábado. Embriagado, chamei um Uber para me levar até aquele endereço. O motorista chegou, e eu entrei no banco da frente, o que não era o meu costume. Estava me sentindo mais sociável naquele momento. Acabei sendo honesto com o motorista, contando que estava indo encontrar uma garota pelo Tinder. Ele riu e começou a me contar suas histórias sobre conhecer garotas como motorista do Uber. No caminho, pedi o número da Alice, e ela me deu. Comecei a enviar mensagens para ela, e ela respondia normalmente. Quando chegamos à casa indicada, o motorista comentou que ela lhe parecia familiar. Fiquei um pouco desconfiado, já que não havia carros na garagem e as luzes estavam apagadas. Ele me alertou para ter cuidado, agradeceu e foi embora, provavelmente para pegar sua próxima corrida, estacionando no final da rua. Eu fui até a casa e tentei tocar a campainha, mas não ouvi nenhum som vindo de dentro.
Então, bati na porta. Em seguida, tentei ligar para Alice, mas a chamada foi direto para a caixa postal após um toque. Porém, logo depois, ela me enviou uma mensagem dizendo que a porta estava aberta e que eu deveria entrar. Nesse momento, houve uma batida na janela, que quase me deu um ataque cardíaco. Olhei pela janela e, mesmo com as luzes apagadas, percebi que a persiana estava um pouco levantada. Alguém estava acenando do outro lado da janela para mim. Antes que eu entrasse por aquela porta, um número desconhecido começou a me ligar. Pensei que fosse Alice e atendi, mas em vez de ouvir uma voz feminina, reconheci a voz familiar do meu motorista do Uber. Ele me pediu com preocupação para me afastar da casa imediatamente. Logo em seguida, vi o carro do motorista do Uber voltar e parar em frente à casa. Desliguei o telefone e segui seu pedido, voltando para o carro. Ele se afastou da casa e me contou que estava preocupado, pois no mês anterior alguém havia sido atraído para aquela casa, roubado e assassinado. Foi uma história assustadora, que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse entrado naquela casa. Fiquei chocado, mas agradeci ao motorista do Uber da melhor maneira possível e até peguei o número dele, pois ele foi muito prestativo. Não poderia agradecê-lo o suficiente. No dia seguinte, quando estava sóbrio, essa situação se tornou ainda mais perturbadora, ao pensar no que poderia ter acontecido comigo naquela noite, se eu tivesse entrado naquela porta. Era uma noite de segunda-feira, uma noite mais tranquila para o motorista da Uber. Especialmente em nossa cidadezinha, quando uma solicitação de viagem apareceu na minha tela. Eu não perdi tempo e agarrei a oportunidade. Eu estava buscando um cara chamado John. Dirigi pelo bairro até uma loja de bebidas que estava fechada naquela hora. Havia 2 jovens esperando na esquina e quando parei no meio-fio, eles entraram rapidamente no carro. Confirmei o nome John para ter certeza de que era ele que eu estava buscando e comecei a seguir para o destino deles. Os 2 cochichavam entre si, e isso era um pouco estranho. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando, e toda vez que eu fazia isso, eles notavam e me olhavam de volta. Eu tentava não olhar, mas acabei fazendo isso acidentalmente várias vezes. Cheguei a perguntar para onde eles estavam indo, mas nenhum deles acabou me respondendo. Achei que não tinham me ouvido porque a janela de trás estava aberta e havia ruído de vento. Então, perguntei novamente. Só que dessa vez, um deles gritou na Avenida Harris, o que não respondeu ao ponto principal da minha pergunta, que era ser educado e fazer uma pequena conversa. Mas isso me fez perceber que esses 2 não eram exatamente as pessoas que eu queria dentro do meu carro. Na hora, senti meu pé pressionar um pouco mais o acelerador, instintivamente, apenas sabendo que eu queria chegar lá o mais rápido possível. Então, chegamos à rua, mas o endereço aparente para onde eles queriam que eu parasse era um estabelecimento decadente com um grupo de caras na frente. Diminuí a velocidade, perguntei se era ali e virei para encarar. Foi quando vi que ambos estavam usando máscaras, parecidas até com aquelas do filme Uma Noite de Crime. Naquela hora, senti algo pressionando minhas costas e foi aí que percebi que era uma arma. Eles disseram para parar onde os caras estavam do lado de fora, e eu não tive outra alternativa a não ser fazer. Eram 3 caras grandes que também estavam usando máscaras. Se aproximaram da minha janela exigindo minha carteira. Entreguei a eles sem hesitação. Os 2 caras no banco de trás saíram, e os 5 homens mascarados se afastaram do meu carro. Um deles chegou a chutar minha porta. Rapidamente, fui embora e relatei o ocorrido à Uber, que disse que entraria em contato com as autoridades. Descobriu-se que as informações usadas na conta dessa pessoa chamada John eram todas falsas, e eles estavam usando um cartão de crédito roubado. Acabei perdendo 250 do meu dinheiro, meus documentos de identidade, números de cartões na minha carteira. Mas, apesar de tudo, estou feliz por ter conseguido escapar com vida. Após sair de uma festa de um amigo, chamei um Uber para me levar para casa. Quando entrei no Uber, havia um cara com um boné de beisebol sentado no banco de trás. Na hora, não disse nada, apenas desejei boa noite para o motorista.
Imaginei que deveria ter chamado Uber Pool em vez de um Uber normal, mas não me importei. Quando chegamos à minha casa, saí do carro e fechei a porta. Foi quando, de repente, ouvi uma segunda porta se fechar do outro lado. Porém, quando o carro foi embora, vi que o cara com boné de beisebol estava parado na rua, olhando para mim, com a cabeça baixa de forma que o boné cobria seu rosto. Fiquei assustado e perguntei: o que está acontecendo? Ele começou a andar para longe. Mesmo assim, sabia que algo estava errado. Então, em vez de ir para casa, comecei a andar ao redor do quarteirão. Foi quando vi o homem do lado oposto atravessar a rua, seguindo na mesma direção que eu. Quando chegou ao cruzamento, virei e vi que ele fez o mesmo. Corri quando percebi que ele começou a correr. Minha adrenalina entrou em ação, e corri mais rápido do que jamais corri na minha vida. Corri mais rápido do que ele, e quando cheguei em casa, corri para o quintal antes que ele pudesse ver para onde entrei. Já dentro de casa, liguei imediatamente para o motorista do Uber, e ele me disse que o cara ao meu lado disse que conhecia o próximo passageiro que o motorista iria pegar, que acabou sendo eu. O motorista tinha as informações dele, então disse que iria relatar o cara. Depois desse dia, nunca mais liguei ou mandei mensagem para o motorista do Uber novamente. Também não sei exatamente por que aquele cara estaria me seguindo, mas definitivamente me ensinou a ser mais cauteloso com as corridas de Uber. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que acharam desse conteúdo. Se vocês derem um feedback, vou poder trazer mais vídeos legais assim pra vocês. E me sigam nas redes sociais, Instagram tá aí na tela. Então, galera, é isso por hoje. A gente se vê amanhã. Valeu e até mais.